Queer Museu, kit gay, ideologia de gênero, destruição da família, promiscuidade, medo, muito medo. E o que vai ser das nossas crianças? É assim o discurso dos conservadores sobre a esquerda e principalmente sobre os movimentos feminista e LGBT. E esse discurso, ele não é inocente, ele engana muita gente compra mesmo, mas a origem é uma origem bem pensada. E quem mais promove esse discurso sabe exatamente o que está fazendo, porque é sobre pânico moral. Vamos falar disso hoje. O conceito de pânico moral vem de 1972 com Stanley Cohen e com o tempo ele passou a ser usado para muito além das áreas de sociologia e da criminologia. No geral, o pânico moral ele opera quando algo que apresenta uma pequena ameaça é tratado numa proporção muito maior, muitas vezes de forma sensacionalista e cada vez mais com distorções, aparecendo então como uma gigantesca ameaça a uma suposta ordem social. Então aqui pode ser pânico moral relacionado a alguns crimes que acontecem numa região e que com o sensacionalismo isso é tratado como um problema muito maior do que é. E as explicações fogem da racionalidade. E aí entram em termos moralistas sobre o mal, sobre a figura do delinquente e afins. E aí isso se mistura com outros preconceitos na sociedade. Esses pânicos morais, eles alimentam, por exemplo, o populismo penal e o punitivismo midiático. E aí eu recomendo para vocês, como sempre, o trabalho de Samuel, porque essa cultura do medo entra no que ele pesquisa sobre ideologia punitiva. Tem aquele vídeo do Chavoso, de novo, que eu já recomendei sobre a questão do jornalismo policialesco. E tem também um outro vídeo muito bom da galera do Meteoro Brasil com exemplos de uso de pânico moral pelo campo bolsonarista. A questão é que apesar de pânico moral ter muita relação com aquilo que é crime, ele também é muito usado para tratar de outras coisas que também não são necessariamente ameaças, mas são consideradas ameaças. E são consideradas ameaças por pessoas que possuem uma visão específica do que deveria ser essa ordem social. E aí, nesse caso, majoritariamente, isso tem a ver com a ordem social conservadora. O pânico moral do conservador, ele se alastra sobre tudo que é visto como uma ameaça ao seu modo de vida e ao modo de vida que o conservador quer impor a toda a sociedade. E aqui entra um sujeito-chave do pânico moral, que são as crianças. A forma mais eficaz de ativar o pânico moral é colocar que além daquilo ser uma ameaça à ordem, é uma ameaça às crianças. A figura da criança ela é muito importante, porque ela aparece aqui como a vítima ideal, né? A vítima inocente, indefesa, que precisa ser protegida de todo o mal a todo custo, sendo que o mal aqui é o que esses conservadores consideram o perigo, e a todo custo envolve muita coisa. A todo custo envolve mentiras, distorções, sensacionalismo e, claro, envolve também autoritarismo. E tem um A de autoritarismo no nosso glossário, tá? Então aproveita para conferir depois, se inscrever aqui no Tese 11 e engajar, eu agradeço. Pois bem, a questão é que é sobre as crianças, mas não é sobre qualquer criança. A sociedade ela não opera num vácuo. A criança a ser protegida pelos conservadores geralmente segue uma imagem específica. É geralmente branca, vestida de um jeito específico, criada de acordo com os valores da religião hegemônica. Então, tratando aqui do Brasil, a gente está falando de uma criança cristã, de uma família cristã. E às vezes vocês podem até reparar nas imagens que eles usam, a criança é tão branca, gente, que ela é quase que escandinava. E aí a gente vê muito isso na discussão sobre legalização do aborto, porque eles fazem um enorme pânico moral sobre isso, realmente para travar a discussão. E aí pegam fotos de bebês já com alguns meses de idade, e branquinhos, de olho claro, e aí usam isso para simbolizar fetos de algumas semanas de gestação. Isso porque numa sociedade que é racista e que é elitista, esse pânico moral ele precisa se utilizar de ferramentas assim para comover. A realidade é que o pânico moral ele comove mesmo.
Nós vimos o impacto disso nas eleições de 2018 e podem reparar, 2022, podem reparar que, já que tem eleições federais de novo, os pânicos morais dos conservadores, que já estavam presentes, agora estão dando mais a letra ainda. E aí é interessante até de se observar como esses pânicos, eles atravessam um anticomunismo muito forte. Eu estava aqui fazendo pesquisa, né, para esse vídeo, e aí eu fui ler um artigo contra o aborto e as abortistas, etc. E não é, gente, que no meio do artigo, assim, do nada, aparece ali uma teoria da ferradura, daquelas, e uma comparação entre Hitler e Stalin, porque é assim que essa galera opera. E aí é daí que vem essa caricatura, né, do comunista que se alimenta de criancinhas. Então, o pânico moral do anticomunismo também envolve o sujeito da criança. E aí eles dizem, por conta disso, que a esquerda é perigosa e se você se importa com as crianças e quem não se importa com as crianças, né? Então você precisa votar em quem vai proteger a família, que no caso, novamente, é uma visão específica de família que quase não existe, não corresponde à realidade, porque a tal da família nuclear, ela não existe quando o abandono parental atinge milhões de crianças e jovens no Brasil. E aí é pai que não paga pensão, e é marido que trai a esposa e depois procura aborto clandestino para amante. Então, aqui a gente vê uma enorme farsa do patriarcado, mas é uma farsa que comove. Enquanto isso, quando o assunto é sobre crianças negras desaparecidas e chacina na favela, que interrompe a aula porque a criançada toda teve que se jogar no chão por conta de tiroteio, aí, gente, aí é outra história, né? Aí você não vê Damares Alves ir lá e parar tudo e ir com a sua companhia preocupada atrás dessas crianças. Porque, no fundo, essa é uma preocupação falsa, é hipócrita, ela é baseada em falsas suposições sobre os problemas sociais, então contam mentiras sobre os diagnósticos e as reais ameaças para as crianças na nossa sociedade. Quem engaja esse pânico moral não faz nada para resolver os problemas pela raiz. E afinal, galera, o Brasil passa por uma fase terrível de insegurança alimentar. Nós temos casos de crianças desmaiando na escola por fome, temos casos de famílias inteiras indo morar nas ruas. E aí, prestem bem atenção. Os conservadores que dizem proteger as crianças e a família na hora do jogo do anti-esquerdismo, na hora de criar pânico moral, esses conservadores não dão um pio quando se trata desse enorme descaso que a gente está vendo com a população mais pobre no Brasil nesse momento. E eu diria que, pelo contrário, na verdade, eles são capazes de se acharem muito superiores moralmente, falando, olha, não pode dar esmola, porque incentiva a ficar na rua. E aí eles partem para cima do trabalho importante de movimentos sociais que estão ali, né, dando amparo, movimentos sociais com as suas cozinhas solidárias, ou figuras como o padre Júlio Lancelotti, que é muito atacado, vão para cima dessas figuras, ou eles, na verdade, estão envolvidos diretamente com governos que mandam jogar água gelada no meio da noite, né, nas pessoas de madrugada, e aí recolheram seus pertences, poucos pertences, deixando elas ali completamente desamparadas. Então, o pânico moral, ele serve para esconder a realidade concreta e promover uma visão bastante injusta e desigual da sociedade. É uma visão que beneficia só a uns poucos. E esse pânico moral, ele é uma ferramenta eleitoral muito poderosa. Ele distrai de pautas importantes, ele trata pautas importantes de uma forma reducionista, ele não traz as propostas corretas para os problemas e faz com que as pessoas votem na base do medo de ameaças falsas ou em cima dessas propostas erradas para os problemas concretos. Então, de agora para os próximos meses, a tendência é que isso piore e envolva mais e mais fake news e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Eu vejo vocês em breve.